Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos aqui ao programa Viver Saudável. E o tema de hoje nós vamos falar sobre ansiedade. Mas antes, você pode nos acompanhar através das redes sociais, compartilhar esse programa, seja através do Facebook, então facebook.com/TV Mundo Maior. Também através do Instagram, @TV Mundo Maior. Tem Instagram, 2 pontos para você achar direitinho, @TV Mundo Maior. Também através do YouTube, youtube.com/TV Mundo Maior. Ou seja, várias oportunidades dentro das redes sociais para você nos acompanhar. E também você pode mandar um e-mail aqui para o Viver Saudável contando a sua história. Então anote aí, viversaudável@feal.com.br. E hoje, no programa, nós vamos conversar sobre a questão da ansiedade, pessoal, Veja, existem pesquisas demonstrando que 70% da população jovem está sendo acometida pela ansiedade. Ela está focalizada muito grandemente nesse público, embora os outros públicos também apresentem, mas ela está concentrada. Vejam só, para cada 10 jovens, 7 estão trazendo esse distúrbio energético, emocional, chamado ansiedade. E para nós aqui, para mim, para o doutor, nós temos uns conceitos mais amplificados com relação à ansiedade, não é verdade? Isso mesmo. Olá, pessoal. Bem-vindo novamente ao Viver Saudável. É uma proposta de um programa para ampliar a nossa perspectiva das questões. Então, eu digo que nós classificamos a ansiedade em 3 níveis. A ansiedade, primeiro que a ansiedade é uma palavra morta. O que é palavra morta? Cada um tem uma ansiedade, cada um tem uma sensação que chama de ansiedade. Então, hoje ficou fácil. Eu tenho ansiedade, mas o que você sente? Na minha época de jovem, de criança, eu era nervoso. Eu era ansioso, mas eu era nervoso. Então, isso é muito subjetivo de cada um. Então, digamos que nós temos um mal-estar, uma sensação ruim, que eu vou classificar em 3 níveis. Pode ser uma sensação ruim, pode ser biológica, isto é, alimentação, nutrição, intoxicação. Então, nutrição e intoxicação pode causar uma sensação de mal-estar, que você pode chamar de ansiedade. Vamos falar da questão emocional da ansiedade, que é um anseio. Como é que a gente traduz essa questão de anseio? E pode ser uma questão vibratória, um mal-estar causado por uma situação vibracional, biomagnética. Então, são os 3 níveis que a gente realmente divide. Então, vamos falar primeiro. De repente você tem o que você chama de ansiedade no final da tarde. Tem gente que no final da tarde começa a ficar ansioso, começa a ficar mal, ansiedade, aquele mal-estar, coração tem palpitação, fica transpirando. Aí eu pergunto, mas espera um pouquinho, esse horário? Por que esse horário? Não, de vez em quando também, assim, antes do almoço me dá um pouco. Eu falei, então, pode ser que você esteja tendo algum tipo de alteração metabólica, por exemplo, a hipoglicemia. Então, existe uma ansiedade que é fome cerebral. Num outro programa que a gente fez sobre enxaqueca, a gente também falou de fome cerebral. Então, pode ser que você tenha uma fome cerebral. E o cérebro emite sintomas de fome. E aí você começa a ter o quê? Uma sensação de mal-estar que você dá o nome de ansiedade. E por que no final da tarde? Porque no final da tarde nós temos um pico da insulina. A insulina é o hormônio produzido pelo pâncreas para queimar o açúcar circulando. Queimar o modo de falar, pega o açúcar e põe dentro da célula. Se nós temos muita insulina, porque comemos muito carboidratos simples, a gente pode ter um rebote, um efeito contrário, e ter uma queda da taxa de açúcar, e o primeiro órgão que sente isso aí é o cérebro. Então você pode ter por volta de 5 horas da tarde, ou antes do almoço, isto é, quando você fica muitas horas sem comer e você tem um tipo de alimentação com muito carboidrato, você pode ter então uma hipoglicemia, que seria uma desnutrição cerebral. Pode ser intoxicação cerebral também? Sem dúvida, pessoal. Lembre-se, a neuroquímica cerebral é totalmente alterada pela essa questão da insulina. Então, abre lá as porteiras e a glicose não chega onde ela precisa. O pessoal, as células cerebrais começam a gritar e trazer essa sensação de ansiedade. A questão intoxicativa também, pessoal, que muitas vezes está correlacionada ao intestino. Olha só,
Intestino, segundo o cérebro, produtor de uma série de substâncias químicas benéficas para o corpo que trazem sensação de bem-estar, de alegria. Então, quando essa permeabilidade do intestino está alterada, automaticamente uma série de substâncias que precisariam estar sendo eliminadas pelo teu corpo são retroabsorvidas. Então, é como se você fosse lá, colocasse o lixo para fora, limpou a cozinha, né? Colocou o lixo para fora, dali a pouco você vai lá, fuça no lixo, traz mais coisa para dentro de casa. Daqui a pouco você vai lá no lixo, traz mais coisa dentro de casa. O que vai acontecer com a tua cozinha, né? Ela estava limpinha, bonitinha, brilhante, ela começa a ficar intoxicada com todo aquele lixo que começa a fermentar, que vai ter o seu processo. Então, você fica intoxicado dos teus próprios resíduos metabólicos, pessoal, que são de origem da fisiologia, que nós vamos produzir, e de origem alimentar. Então, nós temos que também prestar atenção nessa situação, como é que está sendo o seu sistema de excreção. Né? Como é que tem a sua vitalidade intestinal, como é que está acontecendo essa absorção, como é que é a tua microbiota. Lembrando, pessoal, né, que a serotonina, que é uma das substâncias que entram nesse quadro da ansiedade, da depressão, ela é 80% produzida a nível intestinal, 20% circulante, né? Mas 80% está focada lá no teu intestino, fora a questão imunológica, né? Veja, que acomete também e que te dá, muitas vezes, a liberação de substâncias que precisariam estar quietinha, mas que ficam circulando diuturnamente aí no teu corpo, trazendo sensações, gente. Porque, veja, nós somos bioquímica, ok? Depois que deflagrou aquela reação ela acontece, você tem toda a sintomatologia até aquilo se extinguir dentro do seu corpo. É no caso do estresse, né, que também é uma causa grande da ansiedade, não é verdade? Eu tenho casos, por exemplo, de pessoas que eu orientei para a questão de emagrecimento. Olha, faça um teste, fique sem o glúten, né? A proteína do trigo, que é muito, hoje, como aumentaram mudaram a genética do trigo, hoje tem uma quantidade muito grande, essa proteína que é uma cola, se chama glúten é porque cola, então fica grudado tudo lá dentro. Faça uma desintoxicação por um período, porque você vai emagrecer, e a pessoa volta depois de um mês e fala, engraçado, doutor, o senhor não me deu remédio para ansiedade? Eu falei, não, a minha ansiedade foi embora, eu não sinto mais aquela ansiedade, era provocada pelo glúten. E o leite também. Isso é surpreendente, porque são inúmeros casos que eu tenho assim. Então as pessoas não conseguem fazer esta ponte, de novo, porque não percebem. O dia a dia estão intoxicadas. Então a gente convida aqui, faz um teste. Você se sente muito ansioso, ansiosa? Faz um teste alimentar. Teste como? De vida, na vida. Não adianta ficar fazendo, você vai fazer exame de sangue, vai dar negativo e vai ficar por isso mesmo. Não acusa. Existem muitos processos que não vão acusar nos exames tradicionais. É uma ilusão achar que fez exame, não tem nada, não tenho nada. É mentira, tem muita coisa aí que não pega, né? E até talvez seja para não pegar mesmo, mas essa é outra história. Então faz um teste na vida, tira o glúten, fica um mês sem comer glúten, tira o açúcar refinado, tira o leite e derivados e observe, vê como vai ficar essa questão da tua ansiedade. Então nesse primeiro bloco nós estamos falando do mais básico, né? Que é alimentação ou falta de alimentação, ficar sem comer ou comer porcaria, pode acionar dispositivos no teu cérebro que vão ter reações que você vai chamar de ansiedade, mas é um mal-estar, uma sensação ruim. Lembrando que autismo na década de 50 era uma criança para 100 mil. Atualmente, autismo está para uma criança para 50. Isso mesmo, 50. Não é 50 mil, 50. E o autismo, uma grande causa de autismo é alimentar. E dos alimentos, o principal é o glúten. Então, nós estamos falando de uma coisa séria. Então, não acredite na gente, mas pesquise, pelo amor de Deus. Lembre-se, em nosso lar, André Luiz não chegou um dia e falou, Lísias, vamos na padaria tomar um café com leite, com pãozinho com manteiga e um pingado. Não, lá não tem. Já tiraram o glúten em nosso lar faz tempo, né? Só tem no umbral. Então você vai ter que pular o muro e tomar café lá no umbral do seu Joaquim, lá da padaria, e aí é complicado. Então, por favor. Então você que se fala ansioso e toma remédio, não sei o quê, opa, vai buscar uma alimentação primeiro, que é o mais básico do básico. Lembra, em Nosso Lar, o primeiro livro, né, trazido por André Luiz, ele gasta um capítulo inteirinho só para falar de alimentação.
E nós não estamos aqui, muitas vezes a casa espírita ainda não dá a devida atenção. Fica se falando, claro, mal do vício, do cigarro, do álcool, e não se fala da alimentação, como se isso não fosse tão importante. Por isso, pessoal, que nós entendemos, né, que os jovens são o público que está sendo mais acometido pela questão alimentar, né? Porque a criança ainda está sob os cuidados da mãe. Se a mãe tiver a consciência, a mãe faz a modificação, né? A terceira idade normalmente também já está numa outra fase, os filhos já têm uma outra consciência, já estão cuidando de uma forma adequada, ela já tem um outro tipo de abordagem. Mas a juventude é a que está realmente mais exposta a esse quadro alimentar exacerbado, frenético, né, dos lanches, dos fast foods, enfim, de toda essa situação. Mas agora, pessoal, vou te convidar para ser amigo do Clube Amigos da Boa Nova, através do 0800 12 18 38. Liga rapidinho aí, 0800 12 18 38 e participe, esteja aqui, seja associado do Clube Amigos da Boa Nova. Para que mais e mais, que a nossa espiritualidade, todos esses programas possam ser difundidos aí para todo mundo, sem exceção. E agora, rapidinho, fique aí, não vai embora não, porque nós não vamos embora. Nós vamos rapidinho para o intervalo e daqui a pouquinho nós voltamos conversando com você a respeito da ansiedade. Será que existe uma ansiedade patológica? Será que uma influência espiritual pode causar ansiedade em uma pessoa? Fique conosco que nós voltamos já já.